Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Espiritualidade Cristã. Quem foi o homem mais religioso em toda a história? Você provavelmente está esperando que eu fale em Jesus, não é? Mas não foi. Jesus não foi um homem extremamente religioso, não. Ele muitas vezes nem se encaixava no que os homens chamavam de religião na época dele. Ele teve um ministério de um pouco mais de 3 anos. Jesus foi carpinteiro. Ele não veio aqui ficar dia e noite pregando. Não, ele era carpinteiro. Não era religioso. Ele era espiritual? Ah, isso sim. Quem foi o homem mais espiritual que andou sobre a terra? Ah, agora Jesus. Religioso? Não. Jesus nem estudou com os religiosos da época para não se contaminar. Já pensou? Tanto é que os religiosos, o primeiro contato que eles tiveram com Jesus, podemos dizer que foi quando ele tinha 12 anos, foi a primeira vez que ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e aí, pela primeira vez, Jesus se manifesta ali, manifesta o conhecimento dele, e todos aqueles homens, doutores da lei, ficaram espantados de ver uma criança de apenas 12 anos de idade saber tanta coisa. Era uma criança muito religiosa? Não, muito espiritual. Tinha elementos religiosos na vida dele? Claro, a Bíblia fala sobre isso. Mas todos apenas que estavam de acordo com a palavra de Deus, estavam de acordo com o Pai. Ele falava toda hora sobre o Pai, porque ele seguia o que o Pai dizia a ele. Tá? Jesus era um garoto de 12 anos de idade, simplesmente comum. Ele veio como homem. Ele teve que estudar as Escrituras. Como homem, ele teve que estudar as Escrituras. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que, embora ele sendo Deus, ele se despiu da divindade e veio como um homem. Então ele teve que passar por processos que o cristão tem que passar e atingir semelhantes resultados. Jesus não seguia várias tradições religiosas de seu povo. Por isso que até hoje muita gente fala: Jesus não guardou o sábado. Ele guardou sim, só que ele guardou do jeito que a Bíblia ensina, não do jeito que os homens ensinavam. Já falamos, hoje você vai em Jerusalém, alguns lugares não funciona o elevador de sábado, isso não é bíblico, mas eles inventaram, criaram, aí não pode passar com carro, sabe, são coisas assim. Eu morei em Londres nos anos 90, tem um bairro lá chamado Golders Green, e é um bairro judeu, e eles queriam, na época que eu estava lá, que fosse decretada uma lei que ninguém pudesse passar com sacolas do supermercado, voltando ali do supermercado com as sacolinhas no bairro deles no dia de sábado. Eles não ganharam, é lógico, eles estavam na Inglaterra, não estão em Jerusalém. Essa lei não foi aprovada. Então, a religiosidade, a Bíblia fala coisas sobre isso, de carregar peso no sábado? Não. Muita coisa muito mais bonita e muito mais espiritual e profunda sobre o sábado do que é representado pelo judaísmo. Infelizmente, o sábado foi transformado numa instituição muito mais religiosa para eles do que uma instituição espiritual. Ok? Eles preferem seguir uma tradição e fazer cara feia para você no sábado do que rejeitar a tradição e sorrir para você. Isso eu não estou falando que eu ouvi falar, isso a gente testemunha. Tá? É uma pena. Mas vamos voltar para Jesus? Jesus não foi o homem mais religioso, então.
Compreendeu isso? Está claro para você? Se não estiver, estude mais a palavra. O Evangelho de João, eu acho que foi o que mais li. Quando eu era jovem na fé, Mateus era o evangelho que eu tinha mais lido de toda a Bíblia. Mateus, eu gostava de Mateus, né? Não é que eu não gosto mais. E eu via muitas pessoas de várias denominações recomendando João. Talvez por eu ser muito jovem, eu tinha só 17 anos, eu não entendia que João realmente era aquele que eu precisava mais. Hoje eu creio assim. Não estou desprezando os outros, mas João é muito especial. Então, em João, na hora de dar uma lida lá, você vai ver, os religiosos estavam sempre preocupados com como fazer uma coisa, ou melhor, onde fazer uma coisa, onde, né? De onde Jesus veio, de onde ele ia, onde estava o pai dele, coisas assim. E Jesus estava preocupado mais no como, né? Como ser cristão, né? A mulher de Samaria, no capítulo 4, pergunta para Jesus, onde nós vamos adorar? E Jesus falou, como? Ela perguntou onde Deus devia ser adorado, e ele respondeu melhor, como deveria ser adorado? Hoje é diferente? Não. Você pergunta para um católico onde Jesus deve ser adorado? Na igreja católica. Aí se pergunta para um batista, na batista. Pergunta para da Assembleia? Na Assembleia, né? Eu lembro quando o Davi Miranda, né, o missionário Davi Miranda, falava assim, ele falava das curas, o pessoal entrevistava, ele falava, só onde que você consegue a cura? Só aqui, na igreja, Deus é amor. Só lá, a cura de Deus é só, tipo, Deus era um funcionário da Deus é amor, né? Ele só atendia ali. Então, imagine, desde a época apostólica, Deus ficou sem fazer cura, sem fazer nada, até o dia que Davi Miranda fundou a denominação dele. Impressionante, né? Milhares de pessoas acreditam nisso. É mentira, está errado, é um engano, mas já que você está aqui no canal, aproveite um pouco da verdade, aprenda mais sobre a verdade, abra sua mente para o mundo espiritual cristão, tá? Porque o mundo espiritual não é só cristão, tem a parte do outro, do inimigo, mas tem uma experiência com Cristo, uma experiência espiritual, é muito mais do que religiosa. Lembra que nós falamos? O religioso vê alguém passando fome e ele ora pela pessoa. O espiritual arruma alimento para a pessoa. O religioso vê uma pessoa sem roupa na rua e ele vai orar por ela. Ou vai até agradecer a Deus por não ser daquele jeito. O espiritual vai conseguir roupas para aquela pessoa. Dá para entender a diferença? Então, por isso que Jesus não se encaixa na pessoa mais religiosa que existe. E resumir Jesus à religião é muito pouco para ele, porque ele é um Deus de todas as áreas e sem limites. Ele é dono de tudo, criador do universo, e queremos colocá-lo dentro de uma denominação só, ou de uma igreja mesmo, no sentido de Deus é religioso, o resto ele lava as mãos e não faz nada. Não. Tem uma plantinha nascendo agora lá na África sob a direção de Deus. Está entendendo? Ele sabe. Aí você vai falar, isso é demais. É demais, por isso que ele é Deus. Então, aprenda a ser como Cristo. Tenha uma vida espiritual. Se você quiser incluir a religião aí, faz parte, mas não é
é só uma parte, não é o todo. A religião não pode superar, não pode ultrapassar a sua espiritualidade. Ok? Então, eu peço agora o seu like ao terminar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, peço que você colabore conosco, pois estamos precisando de recursos. Peço que você ore pelo canal e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para que nós possamos progredir, enviando essas mensagens ao maior número de pessoas possíveis. Em nome de Jesus. Amém.